Olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus, mais uma mensagenzinha de Deus no seu coração, que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 9. Ouça o que essa palavra fala diretamente ao seu coração. Ouça com atenção. Deus falando a mim e a você e nos alertando. Aleluia, glória a Deus. A praga da peste nos animais. Glorificado seja Deus. Depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e diz-lhes: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os destiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que todo o gado de Israel não morrerá nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Glorificado seja Deus. A praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai os punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu, diante dos olhos de Faraó. E tomou-se em pó muito sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomarão a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. As ameaças de Deus. Deus então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. E dize-lhes: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo para
para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saiba que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para ti, ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejais destruído da terra. Mas deverás para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre ele, e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. A praga da saraiva. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua mão, a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual murcha, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios, orai ao Senhor, pois que basta para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva em vós, e vós deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Então lhe disse Moisés, em saindo da cidade: estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saiba que a terra é do Senhor. Glorificado seja Deus. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis.
diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na carne, na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estava coberto. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. E cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Oh, aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Nós vemos aqui quanta dureza de coração, quantos acontecimentos acontecia, e ali o Senhor permitia que Faraó endurecesse o seu coração, para que todos se voltassem para ele. Toda a nação egípcia se voltasse para o Senhor. Mas, olha, cada vez mais Faraó endurecia o seu coração e não deixava ir o povo de Israel. O que essa mensagem traz para mim e para você é que quantas pessoas têm hoje anunciando a volta de Jesus? Quantas pessoas têm anunciando a volta de Jesus aí, mas quantas pessoas tem aí? Quantos faraós tem aí de coração duro? Quantas nações tem aí de coração duro? Pessoas que estão vendo aí que têm perdido filhos, têm perdido amigos, têm perdido familiares no mundo da droga e não aceita que a droga está destruindo a humanidade. Essa praga da droga é semelhantemente a essas pragas a qual o Senhor lançava a Faraó. A praga da droga, da prostituição e da mortalidade da nossa juventude é semelhante às pragas que o Senhor enviava ao povo do Egito, como sinal de que eles, se eles não se arrependessem, aquelas pragas viriam sobre todos eles, menos ao povo de Israel. Meus queridos, o que essa mensagem traz para mim e para você é um alerta que Deus está dando ao povo aqui na terra. Mas, infelizmente, as pessoas não querem, estão como Faraó, de coração duro. Quantas mães não têm aí chorado a perca de seus filhos? Quantos filhos não têm chorado a perca de seus pais? Quantos jovens, quantos adolescentes, a nossa juventude aí de 15 a 25 anos sendo ceifada aí por causa da droga, por causa da ganância. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria do povo de Deus em meio a tudo isso? Mas você olha que o povo de Deus estão aí livre de muitas coisas. E as pessoas ainda dizem que as igrejas, que os crentes é isso, que os crentes é aquilo, que os crentes é isso, que os crentes é aquilo. Mas está aí a prova de que Deus é com todos nós que escolhemos servir a Ele. Mesmo em meio a tanta dor, a tanta angústia, nós levamos a mensagem de Deus e pedimos para que você não endureça o seu coração. Deixa Jesus entrar na sua vida, na sua casa e na sua família. Para que você venha ter paz
e tenha em abundância. Para que você, quando estiver à sombra do Onipotente descansando, você diga: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Para que você diga: por que que eu fui tão cego? Porque é o que eu digo todos os dias. Por que que eu fui tão cego e não aceitei a Jesus há mais tempo? Por que que eu não me voltei para o Senhor mais cedo? E lê-se essa mensagem para mim e para você. Porque quando eu leio essa mensagem, eu trago para mim também. Quantas coisas eu fiz no mundo sem sabedoria, sem conhecimento do tanto que eu estava me prejudicando e prejudicando a Deus, que era quem tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. Você que está aí e não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceite Jesus. E você que vai ouvir essa mensagem, que tem seus filhos, tem seus parentes, seus amigos, seus netos, suas filhas, seu marido, aquela pessoa que você tem vontade que ele se volte para Jesus, faça um jejum, proclame um jejum dentro da sua casa, faça um jejum, ore mais e apresente a sua família a Deus. Apresente todos aqueles seus vizinhos, seus amigos que se encontram no álcool, na droga, na prostituição. Apresente a eles para que Jesus tenha misericórdia e que não se perca nenhum deles. Amém? Um ponto referente aqui ao versículo 3, ouça o que fala. Os egípcios adoravam touros e outros animais. Acreditavam que os deuses se manifestavam através desses animais e que eram os protetores dos egípcios. Sendo assim, a praga sobre os animais domésticos foi de novo um golpe direto no politismo e na idolatria dos egípcios. Olha, meus amados, o quanto Deus fazia tudo isso para que as pessoas vissem que Ele era o maior e o melhor, e não touros e não animais. Que o Senhor era Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Mas por isso que o Senhor trazia tudo aquilo ali para que eles entendessem que Deus era sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele trazia alerta para aquele povo, que a quem eles tinham como deuses era queimado, era dissipados. Hoje nós vemos, tem pessoas aí idolatrando jogador de futebol, idolatrando cantor, idolatrando quem tem dinheiro, idolatrando político. E todos eles estão sendo ceifados aí. A fama se acabando, a roubalheira e aqueles que diziam que fulano era bom, que fulano era isso, que fulano era aquilo, estão aí todos se decepcionando. Aqui a mensagem fala que para aquele povo, aqueles animais como touro e como outros animais, eram deuses para ele, mas todos estavam sendo queimados, estavam sendo dissipados, para que se revelasse Deus àquela humanidade egípcia. Um ponto referente aqui ao versículo 6. O gado protegido nos currais, etc., não foi morto, segundo puseram. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, nós vemos que o gado a qual foi protegido, aquelas pessoas que temiam e protegiam, quando o Senhor avisava, mandava Moisés avisar, que eles protegiam aquelas pessoas que temiam, o seu gado não era morto. Mas aqueles que não temiam, aqueles que não acreditavam, eles pagavam o seu preço. Hoje não é diferente. Quantas pessoas têm aí anunciando a palavra de Deus e quantas pessoas não acreditam.
Quantas pessoas não acreditam? Quantas pessoas estão aí ainda incrédula em meio a tantos acontecimentos? A partir do versículo 16 aqui, um ponto referente traz para nós. Faraó merecia ter sido morto quando disse a primeira vez: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei. Ao ouvir de destruí-lo, ao invés de destruí-lo, Deus permitiu que ele experimentasse as pragas, uma por uma, para que soubesse que Deus tem poder e para que não somente ele, mas também o mundo inteiro fosse testemunha do poder de Deus. Meus amados, que esse versículo, que esse ponto referente aqui ao versículo 16 vai falar, é que o Senhor, ele poderia, se ele quisesse, ele teria matado a Faraó. Mas para que ele entendesse que Deus tinha poder sobre tudo e sobre todas as coisas, o Senhor trouxe as pragas uma por uma para que ele entendesse que Deus era Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. O mundo em que nós nos encontramos hoje anda semelhante ao povo do Egito. As coisas acontecendo embaixo dos seus narizes e as pessoas não querem enxergar, não querem aceitar a destruição que está havendo na humanidade, através da droga, dessa peste, dessa praga que é a droga. Meus amados, quantos tem aí de coração duro, fazendo e desfazendo? E quantos tem aí afundado neste mar de lama chamado o vício da droga, do álcool, da prostituição? Chamado o vício, a idolatria pelo futebol, a idolatria pela política, pelos políticos. A idolatria pelo cantor, pelas músicas mundanas. A idolatria por muitas outras coisas. O mundo se encontra mediante os tempos de Faraó. E as pessoas não querem enxergar as pragas que está sobre a terra. Os avisos de Deus estão cada vez mais claros que a volta do seu filho está próximo. Cabe a você crer, cabe a você parar e refletir o quão grande tem sido o aumento das coisas iniciante da volta de Jesus. Porque a palavra vai dizer que no final dos tempos muitos sinais viriam. Para que, tipo um alerta. Você vê que aqui quando o Senhor mandava Moisés autorizar, o Senhor não chegava e não destruía. O Senhor mandava o servo dele, Moisés e Arão, ir até Faraó e avisar que se eles não temessem, se ele não se curvasse, se ele não liberasse o seu povo do Egito, não tirasse, não libertasse aquele povo que estava ali escravizado, o Senhor traria sobre ele as pragas. O evangelho do Senhor está sendo aí anunciado. As pessoas culpam pastores, culpam igrejas. Eu não vou para a igreja fulano de tal porque é isso, porque é aquilo. Eu não vou para a igreja fulano de tal porque o pastor fez isso, porque o pastor fez aquilo, porque a pastora, porque o dirigente, porque o crente, porque o fiel, porque aquilo, porque... Não faça semelhante a eles, mas vá lá e faça melhor do que eles, para que as pessoas vejam
o que é um verdadeiro crente. Se você se acha perfeito, chegue lá e mostre, mas não acuse pastores, não acuse pastora, não acuse a ninguém, porque cada um pagará o seu preço no dia da volta do Senhor. Cada um deles que estão ali fazendo o que é errado, eles estão plantando e a colheita deles chegará no dia certo. Então não acuse ninguém, mas vá lá e faça melhor. Eu vou mostrar para aquele pastor, eu vou mostrar para aquele dirigente, eu vou mostrar para aquele crente o que é ser crente. Vá lá e mostre como é ser crente, mas não acuse não. Porque se você ficar de fora, você vai ser restituído da glória de Deus. Mas se você se voltar para Deus, for lá e mostrar o que é ser um verdadeiro crente, e não ser como aqueles que estão ali fazendo coisa errada, você vai ficar de fora. Então vá lá e mostre o que é ser um crente verdadeiro. Não acuse a ninguém. Vá lá e mostre. Eu vim para a igreja, eu vim ser crente, porque eu quero mostrar ser crente. Eu quero mostrar para você como é ser crente. Eu não quero ser igual a você. Vá lá e mostre, mas não acuse a ninguém. Não acuse pastores, não acuse pastoras, não acuse ninguém. A quem está à frente da obra do Senhor, não acuse a nenhum. Porque mesmo o faraó estando errado, o Senhor não matou ele, mas o Senhor enviou as pragas para mostrar que ele era Deus. O Senhor poderia matar todos os pastores que estão errados. O Senhor poderia fazer tal e tal coisas. O Senhor podia hoje dissipar a humanidade, mas o Senhor não quer. O Senhor quer que toda a humanidade se salve. O Senhor está aí, avisando. Todos os dias tem pessoas nos canais anunciando a volta do Filho de Deus. E quantas pessoas tem aí de coração duro? São muitas as pessoas que estão aí de coração duro e não querem aceitar. E as pragas estão aí, uma após a outra. As pragas estão se multiplicando na face da terra, como nos dias de Faraó. Cabe a você acreditar. A minha obrigação é anunciar. A minha obrigação é fazer o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e permanecer, aquele que crê, for batizado e permanecer, herdará a coroa da vida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida. Até aqui me usou o Senhor nessa palavra. Palavra linda, palavra que traz para mim e para você uma reflexão do mundo em que nós estamos. No charco de lodo em qual o mundo se encontra. E a dureza de coração do povo. Não deixe que o seu coração endureça ainda mais. Mas se volte para Jesus, porque Ele está voltando. Amém? Pai querido, Pai amado, graças te dou por essa palavra. Pai, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega na minha vizinhança, chega nas casas onde tem contenda, onde tem aflição, onde tem dor, onde tem angústia. Chega, Pai querido, em nome de teu Filho amado Jesus. Curando e libertando, meu Pai. Chega, meu Pai, aonde tem desastres naturais, chega fortalecendo, chega trazendo mantimento, chega trazendo algo para suprir a necessidade daquele povo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.